cansado, né? Dar aula desse jeito aqui também é chato. Prefiro dar aula na sala de aula. Mas Aqui começou a gravar. eu, com essa asma que eu tenho, se eu for para a sala de aula, pegar o coronavírus, eu acho que eu vou passar uns dias na UTI. Que mentiroso! O que, Solimaruda? Esse dia você tava falando, ai, queria pegar esse Covid logo. Vai morrer de medo, né? É bom pegar um Covidzinho. Eu preferia pegar agora e já passar e já ter convivido com ele do que pegar e ir pro UTI. Mas, cara, a gente não sabe como é que vai ser, ninguém sabe como é que vai ser a reação. Cada corpo reage de um jeito diferente. Tu pode pegar e não ter absolutamente nada, uma gripezinha, mas tu pode pegar e ficar completamente. Tá gravando já? Ai, meu Deus. Tá. Tu pode pegar e ficar completamente inutilizado durante um tempo com o aparelho. Então, como a gente não sabe que reação vai ter, melhor se prevenir. Sério. Não, posso assistir uma coisa que passava no jornal, assim, sei lá, cachorro, o vírus encontrado em cachorro, sei lá, um negócio assim. E a essa época do ano também, Helena, mesmo no presencial, vocês já estariam falando, a gente está cansado, a gente não aguenta mais. Mas era um cansaço diferente. Agora eu não tenho mais vontade de fazer nada. Ano passado, terminou o ano, eu lembro que eu estava fazendo resumo de Idade Média. Hoje, sem condições eu sentar e fazer um resumo. Sem condições. André, era pra gente ter tido acampamento, jogos interescolares, jogos... Bota uma barraca no quarto, dorme dentro. É o máximo que vai acontecer esse ano. Não é porque a gente quer, é uma questão sanitária. Imagina, você vai tudo para um acampamento e sai de lá tudo com corona. Olha, mas a gente podia ter ficado assim, olha, no começo da pandemia, todo mundo ia pra escola, todo mundo tal, assim, tipo internato, sabe? Ficou todo mundo lá. Aí não saía mais de lá, ficava toda a escola antiga, bonitinho. Ia sair de lá tipo The Walking Dead, né? 3 iam sair mortos, talvez, da turma, mas tudo bem. A gente pode escolher? Como é que é? Acho que sim. Não, quer dizer, é você que tem que matar, ué. Mas olha que pensamento ruim, né? De 23 alunos, 3 vão sair mortos. E se for tu? Tá ligado que a gente se esconde. Mas não eu digo que a gente não ia se aturar e aí ia se matar, ué. Esses guris são tudo jogadores de Free Fire, eles sabem jogar... Free Fire, Helena, não xinga, né? Fortnite, sei lá. Então, na aula passada, a gente estava falando sobre a relação dos holandeses com o Brasil, né? A Holanda emprestava dinheiro para os brasileiros para construir os engenhos. A Holanda ensinava os brasileiros a refinar o açúcar, transformar o açúcar num açúcar bem branquinho. E fazia o transporte. Os holandeses se deram bem com o açúcar, tá? Boa parte do açúcar que era produzido no Brasil nem ficava em Portugal, ia direto para a Holanda. E os holandeses vendiam para o mundo, porque Portugal não tinha grana para investir no Brasil mesmo, e os brasileiros acabavam dependendo do dinheiro que vinha da Holanda. Vale lembrar que eu falei na aula passada que na Holanda, a minha máquina resolveu centrifugar logo agora, bem legal, que na Holanda tinha uma burguesia muito rica, porque os holandeses são puritanos, são calvinistas. Boa parte dos holandeses era calvinista. E isso não condena o lucro. Além disso, tinha muito judeu também na Holanda, né, que fugia para a Holanda justamente por causa da liberdade religiosa. A Holanda tinha mais liberdade religiosa. Então, muitos judeus migraram para lá. E esses protestantes, esses judeus que investiram no comércio, que investiram na construção de engenhos, em bancos, acabaram enriquecendo muito. A Holanda era um país era uma colônia muito rica. Olha que interessante isso. A Holanda era da Espanha, era um território espanhol. Por volta de 1580, se separa da Espanha, faz a sua independência. Lembra da independência do Brasil? Quando o Brasil se separa de Portugal? A Holanda fez a mesma coisa, só que bem antes do Brasil. Lá em 1580, os holandeses se separam da Espanha, formam um país, Holanda. Óbvio, pelo menos para mim parece óbvio, que a Espanha não gostou dessa história. Imagina perder a Holanda, um lugar
tem tanta grana, tantos impostos que pagavam, né? Porque quanto mais ganha dinheiro, mais imposto paga. A Espanha perdeu esse território. Então, a Espanha tem um ressentimento com os holandeses. Beleza, guardem esse ressentimento. Porque tudo no futuro pode acontecer. Aliás, Ana, que série boa aquela Dark, hein? Tô bem doido com aquela série. Aquela série se encaixa nessa história. Então, os espanhóis estavam com raiva dos holandeses, né? Guardem essa raiva, essa raivinha. Os portugueses estavam lá, dominaram o Brasil, deixavam os holandeses fazer comércio com o Brasil, né? Só que o rei de Portugal, Dom Sebastião, morreu lá no norte da África, numa cruzada contra os islâmicos, e o herdeiro do trono português era o bispo, bem velhinho, que não assumiu. Quem assume é o segundo da linha sucessória, o Filipe II, que era rei da Espanha. Ou seja, Espanha e Portugal passam a ser governados pela mesma pessoa. Então, não existe mais Espanha e Portugal. Existia uma coisa chamada União Ibérica. Os dois países ibéricos, da Península Ibérica, se juntaram sob o domínio do mesmo rei, o Filipe II. Aí é que o Filipe II vai, para se vingar da Holanda, ele proíbe a relação comercial entre a Holanda e o Brasil. O Brasil podia fazer, né? Porque Portugal não estava nem aí. Tá, tudo bem, desde que pague os impostos. Mas agora que Filipe II é também rei de Portugal, ele proíbe a relação Holanda e Brasil. O Brasil passa a ser da Espanha na União Ibérica. O Brasil passa a ser um território espanhol. E daí os holandeses, que tinham emprestado um monte de dinheiro, que tinham investido no Brasil, sabiam que o Brasil lucrava, né, com açúcar, com ouro branco, chamado na época, os holandeses vão ficar com raiva disso e vão criar uma coisa chamada Companhia das Índias Ocidentais. É como se fosse um banco hoje em dia, uma cooperativa. Não, melhor ainda, a palavra hoje em dia seria cooperativa. Várias pessoas se juntam e formam uma cooperativa. E a ideia da Companhia das Índias Ocidentais, que era muita grana, né, eles tinham, era construir navios, montar um exército, comprar armas, justamente para invadir o Brasil. Bom, não posso mais fazer comércio com o Brasil? Beleza, então eu vou invadir o Brasil. Simples assim. E eles começaram, lá na Holanda, a Companhia das Índias Ocidentais. Quando vocês forem a Amsterdã, não esqueçam de visitar o prédio. É lindo. A juntar dinheiro, a construir navios, e a fazer o exército para invadir o Brasil. Eles vão invadir primeiro a Bahia. Meio óbvio que era a Bahia, gente. Por quê? Que é meio óbvio. Por que o André sempre fala que é meio óbvio? E eu não me dou conta que é óbvio esse negócio? Porque a Bahia é o porto onde tem coisa, tipo, é o principal porto onde sai o açúcar, onde tem açúcar. Bahia é cheio de onde tem os engenhos de açúcar, essas coisas. Talvez porque seja uma Bahia. Talvez por quê? Porque seja uma Bahia. Mas por que na Bahia? Não, porque seja uma Bahia. Porque seja uma Bahia, entendi. Bom, mas tem tantas Bahias nesse país, né? Tipo, talvez a capital tava, tipo, concentrada mais pra baixo, e aí... mais pra cima, sei lá, não sei geografia direito. E aí eles foram ali que era mais fácil de entrar sem que percebessem, ou tava menos seguro. Olha lá, gente. Se eu quero dominar um país, ok? Olha o louco, querendo dominar um país. Eu preciso dominar a capital desse país. Dominando a capital, eu domino o resto. Né? Porque é da capital que parte o poder. Então, eles vão direto para a capital do Brasil na época. A capital do Brasil nessa época era Salvador. A primeira capital do Brasil era Salvador. Justamente era lá em Salvador por conta do ciclo da cana, Bernardo. Daí tu está certo. Tá? Muitos engenhos estavam concentrados naquela região do Nordeste, não só na Bahia, mas Pernambuco, Rio Grande do Norte, naquela região tinha muito engenho de açúcar, que era onde estava a riqueza do Brasil nesse período, né? Então, a capital e onde ficava o governador-geral, que mandava no Brasil, era na Bahia. Por isso que os holandeses vão dominar primeiro Salvador. Eles entram em Salvador, dominam Salvador, mas um padre vai organizar a resistência, e vão vencer os holandeses. Os baienses, os baianos,
vão vencer os holandeses, que foram expulsos do Brasil. Bom, beleza. Eu queria dominar o Brasil, vou dominar a capital para dominar o resto. Não deu certo. Então tá, recua. Vamos fazer o quê, então? Que lugar no Brasil, que território brasileiro tem mais cana, além da Bahia, né? Que era a capital. Que lugar a gente investiu mais? Em Pernambuco, na capitania de Pernambuco. Era a capitania mais lucrativa. É tanto que lá naquela prova eu perguntei que capitania deu certo. Lembra disso? São Vicente e Pernambuco? Por causa do ciclo da cana? Teve uma prova que caiu isso lá. Quais foram as duas capitanias que deram certo? A de Pernambuco era mais rica, é a que tinha mais engenho de açúcar, é a que tinha mais investimento dos holandeses, inclusive. Eles sabiam que a capitania de Pernambuco era melhor. Então, bom, a capital não dá para dominar, vamos dominar Pernambuco. E os holandeses invadiram, então, a capitania de Pernambuco, dominaram, e mais, vou contar um negócio para vocês. Os pernambucanos gostaram da invasão holandesa. Eles aceitaram a invasão holandesa. Por uma questão meio óbvia. Os holandeses prometeram perdão da dívida, diminuição dos impostos. Depois de dominar Pernambuco, né, a capitania de Pernambuco, o governo do Maurício de Nassau, que foi o cara que veio para governar Pernambuco, a parte holandesa, né, que foi dominada, o Maurício de Nassau fazia acordo com os donos de terra. Ele diminuía os impostos, ele perdoava a dívida, e ele foi atraindo para próximo dele os brasileiros de Pernambuco. Então, eles aceitaram a dominação holandesa durante um tempo. Enquanto eles se davam bem com essa invasão holandesa, eles concordavam com a dominação. E a gente vai assistir agora um vídeo que fala um pouquinho sobre essa relação entre Brasil e Holanda no ciclo da cana. Preste atenção no vídeo, é uma novelinha. Vou pedir para que vocês desliguem a web, eu vou desligar a minha também, que daí fica mais fácil de projetar o vídeo. Mas preste atenção no vídeo aí, hein? Nada de ficar mosqueando, nem jogando, sei lá o que vocês jogam. Espera aí. Deixa eu ligar meu vídeo. Ainda não apareceu, ainda não apareceu. Eu sei que ainda não apareceu, apareceu. Apareceu. Estão chegando, os portugueses estão chegando. Acalme-se, Azevedo. Tombeck chegará a qualquer momento, você voltará para casa são e salvo. E com uma pequena fortuna na algibeira. Acalmado, me acalmar. Como posso me acalmar? Você tem ideia do que vai acontecer comigo se os portugueses souberem que estou ao lado do inimigo? Você devia ter pensado nisso quando decidiu lucrar com a Companhia das Índias, em vez de ficar do lado dos seus patrícios. Agora é tarde. Onde eu estava com a cabeça? Que tipo de português que eu sou? Você quer mesmo saber? Do tipo traidor. Mas se servir de consolo, qualquer um com metade das suas dívidas trocaria muito fácil a pátria pelo dinheiro.
Tu sabes bem das minhas dívidas, né, Simão? Oh, bom dia. Você fala como se eu gostasse de vê-lo nessa situação. Eu tenho fé que a partir de hoje você começa a acertar as suas finanças. Depois é uma questão de tempo para me pagar os 15 mil florins. Não foi apenas pelas dívidas que me meti nessa embrulhada com os holandeses. Na verdade, eu achava que os portugueses jamais seriam capazes de vencer essa luta. Agora vejo que os holandeses é que não conseguirão vencer. Eles estão chegando. Os portugueses estão chegando. Não há o que temer, meu caro. Suas preces foram ouvidas. Com 1580, a união dinástica entre Portugal e Espanha, com a chamada União Ibérica ou período filipino, a situação, a conjuntura mudou totalmente. E os antigos aliados de Portugal, que eram três estados fundamentais do ponto de vista atlântico e marítimo, a Inglaterra, em primeiro lugar, a mais antiga, a Holanda e a França passaram para o bloco oposto, ou seja, eram inimigos. O Nordeste do Brasil era, na época, o principal produtor mundial de açúcar. Originalmente, a Companhia das Ocidentais tinha tido o projeto de ocupar a Bahia e Pernambuco. De modo que aí é que está. A Bahia era a sede da América Portuguesa, mas o Pernambuco aqui era o centro realmente de mais expressão de produção açucareira. Porque os holandeses tinham planejado uma estratégia para conquistar o Nordeste completamente descabida, mas falsa. Eles tinham pensado que bastava bloquear, era uma mistura de guerra de sítio e de guerra naval, de bloqueio naval. Porque nisso era que a Holanda era forte e experiente na Europa. Eles tomaram Olinda, tomaram Recife e não aconteceu nada. Eles ficaram sitiados no Recife durante 2 anos sem se mexerem dali. Eles aí se deram conta da necessidade de mudar a tática, que aquela tática não existia, aquela tática não funcionaria no Brasil. Eles estabelecidos no Recife, eles também começaram a negociar com os senhores de engenho de toda a área do que é hoje a cidade do Recife. Esses senhores de engenho todos faziam o seguinte negócio com eles. Eles entravam num acordo com os holandeses, pelo qual seus engenhos não seriam atacados, em troca do pagamento de um resgate de açúcar. A certa altura, os grandes senhores de engenho que não fugiram da Bahia se aliaram aos holandeses. Isso foi um fenômeno mais geral, para que não fossem saqueados. Porque os holandeses ofereciam também garantias, acenavam com crédito fácil, acenavam com tolerância religiosa em relação ao catolicismo. Há um colaboracionismo geral a partir daí. Simão Nunes. Viram ali? Ouviram? O Ronaldo Weifers falando? Sim. Cara, um historiador da Bahia, bem importante. Ele falando por que os brasileiros aceitaram, né? Ó, crédito fácil significa pegar dinheiro emprestado, né? Os holandeses ofereciam dinheiro para os pernambucanos emprestado, com juros baixos, perdoavam dívida, diminuíam impostos, tinha tolerância religiosa, afinal de contas, na Holanda tinha tolerância religiosa, e isso até certo ponto para os brasileiros era bom. Muitos judeus que estavam escondidos aqui no Brasil, que fugiram ou foram deportados para o Brasil, porque eram judeus, mas não podiam praticar sua religião. Esse grupo que quer crédito fácil, que quer liberdade religiosa, vai ver nos holandeses uma possibilidade de enriquecer, né, ou de produzir mais, e acenam nesse sentido de aceitam a invasão holandesa, que é o que o Weifers e os outros historiadores estavam falando. E a novelinha está falando bem isso, né? Um português arrependido, ó, que apoiou, mas agora está arrependido.
Azevedo, deixa ele apresentar um conterrâneo meu. Baltazar Van Beck, antigo funcionário da Companhia das Índias Ocidentais, hoje um mercador independente. Independente. Esses tiros, os portugueses estão a chegar. Eu acho que estamos todos apressados para resolver logo esse assunto. Vamos, no momento que antes eu quero testar a qualidade da mercadoria. Então. Verdadeiramente doce. Carreguem a canoa. Muito cuidado para não molhar as caixas. Desculpem. É que o Simão me usou muito cedo e eu acabei não tendo tempo de forrar as caixas com as folhas de bananeira, como costume. Esses tiros, eles estão chegando. Misericórdia, eles estão chegando. Calme-se, homem. Essas escaramuças se dão léguas daqui. Sim. Mas para mim parece que estão a um tiro de arcabouço. Vejo que nunca esteve num campo de batalha. E vocês, hein? Lutei com o exército holandês no ataque às fortificações do Cabo Santo Agostinho. Eu sei que na mata fechada os nossos sentidos são facilmente enganados. Um tiro é dado lá, sentimos que foi cá. Calabar ensinou aos holandeses a chamada Guerra Volante, ou Guerra Brasílica, que era, na verdade, uma guerra de assalto, uma guerra de guerrilha. Apenas naquela época não chamava guerrilha. Mas eu fui rever o que havia sobre ele. E é realmente um negócio que as pessoas não notaram, que, na verdade, o Calabar era, na verdade, um contrabandista. Ele era de Portugal, onde é hoje Alagoas, e ele navegava ali como grumete, como piloto. O fato é que ele tinha um conhecimento do litoral e, sobretudo, das pequenas entradas, do que a gente chamava lá as barretas, pequenos buracos no Recife, que permitiam você, por exemplo, fazer contrabando. Há uma indicação indireta de que ele era contrabandista, que era o fato de que ele teria sido perseguido pelo governo português porque teria dado grande prejuízo à Fazenda Real. Ora, grande prejuízo da Fazenda Real naquela época, por um sujeito obscuro de Alagoas, só podia ser contrabando, não podia ser outra coisa. Ele fugiu para o norte da Bahia, provavelmente, aqui tinha conjectura, que Maria Albuquerque tinha dado uma espécie de perdão a todos os sujeitos que tivessem sido procurados pela justiça, com a condição de eles lutarem na guerra contra os holandeses. E nisso ele voltou, e por enquanto ele não foi incomodado, ele lutou contra os holandeses os 2 primeiros anos de guerra, entre 1630 e 1632. E, de repente, esse homem resolve bandear-se para os holandeses. E essa deserção coincide exatamente com o começo da guerra do uso de guerrilha contra os lusos brasileiros. Mas as fontes holandesas não vão também admitir que um camarada lá do interior, que era tivesse ensinado tática para os holandeses. Eles não iam admitir uma coisa dessa. De modo que eles diziam, não, Calabar ensinou aqui os lugares mais fracos do litoral. Bom, mas quando Calabar foi preso e executado pelos portugueses e pelos brasileiros, ele ainda faltava 2 anos para reconquistar todo o sul de Pernambuco, Alagoas, e levar o domínio holandês até o São Francisco. Isso só foi feito por Nassau, que quando chegou em janeiro de 1637, como governador do Brasil holandês, a primeira coisa que ele fez foi reunir um exército e atacar os restos do exército luso-brasileiro e espanhol que estavam em Portugal, exatamente, quando Calabar também foi executado. E então o exército luso-brasileiro foi caçado por Nassau, foi empurrado por Nassau para o sul do São Francisco. Então Nassau resolveu fazer um Brasil holandês, que ele governava, entre o São Francisco e o Ceará.
Com todas as suas falhas de caráter, me admira o talento português na produção do açúcar. Não é tarefa fácil. Eu que eu diga. Por alguns anos eu fui senhor de engenho. Senhor de engenho? Isso para mim é novidade. Depois de 3 anos no Brasil, eu larguei a companhia. Podia ter ido embora, mas não, eu decidi ficar. Queria enriquecer com açúcar. Então eu adquiri engenho abandonado por um português. E onde era o engenho? Na freguesia da Moribeca. Havia sido confiscado pela companhia, me custou 30.000 florins. Ainda gastei uns 1.000 florins por reforma. O telhado da casa de pulgar estava destruído, as moeiras estavam preservadas, mas as caldeiras estavam jogadas na mata. Por que jogadas? Os portugueses, traiçoeiros do jeito que são, fizeram de tudo para impedir que colocássemos os seus engenhos em atividade. O antigo senhor da Moribeca chegou ao ponto de mandar enterrar tacho, bacias, comadeira. Por isso, nosso amigo Azevedo ficou do nosso lado. Eita, povinho português. Por 4 anos a minha vida foi aquele engenho. Ainda assim, a produção foi pífia. Apesar de todo o dinheiro que eu investi. Além das reformas, eu contratei feitores, mestres de açúcar, caldeireiros, um verdadeiro exército de assalariados. É o que digo. Quem quiser levar o Brasil do Brasil, que traga o Brasil para o Brasil. Havia um setor da Companhia das Ilhas Ocidentais que queria simplesmente desapropriar, expropriar todos os donos dos brasileiros e por holandeses. Acontece que os holandeses não tinham a menor experiência de fábrica do açúcar. Isso teria sido uma ruína completa. Nassau conseguiu convencê-los que era preciso manter, fez tudo para manter os lusos brasileiros lá, tanto que muitos deles que tinham emigrado para a Bahia voltaram para os seus engenhos. E os engenhos que tinham sido abandonados, cujos donos não tinham voltado, foram confiscados e vendidos para terceiros. Quer dizer, todos os engenhos foram voltando aos poucos para o controle português, porque simplesmente os holandeses não tinham experiência. Naquela época havia segredos profissionais, eles não tinham dominado isso, nem tinham se preocupado em dominar esses segredos. E havia, sobretudo, como lidar com a mão de obra escrava, porque foi a primeira experiência holandesa com a escravidão. Foi no Brasil. Eles não sabiam simplesmente como administrar. Então eles tinham feitores portugueses, tinham técnicos portugueses para moer, para fabricar o açúcar, para moer a cana. Tudo estava na mão da comunidade luso-brasileira. Havia, evidentemente, também um grande antagonismo comercial entre os holandeses e os judeus. Porque como os judeus eram todos, do Pernambuco, eram todos sefarditas, vindos da Holanda, eles falavam perfeitamente português e espanhol, coisa que os holandeses raramente faziam. O próprio Nassau não falava holandês, ele falava em latim, com quem soubesse latim, entre os justos brasileiros. Ele compreendia um pouco, porque eu acho que ele entendia um pouco de espanhol. De modo que os judeus se tornaram os intermediários necessários para o comércio entre os justos brasileiros e os holandeses. E, evidentemente, houve uma afluência enorme de judeus sefarditas para Pernambuco, a ponto da comunidade holandesa protestar junto a Nassau. Então, o que fez Nassau? Nassau empurrava com a barriga. Chegavam os judeus e se queixavam da perseguição, mas Nassau ia levando. Ele via, entrava por um ouvido e saía pelo outro. Mas a grande pressão que Nassau sofreu da parte dos holandeses foi do clero calvinista, porque o clero calvinista chegou em Pernambuco com a ilusão de converter os índios ao calvinismo. E, evidentemente, não conseguiram. E isso os documentos holandeses dizem claramente, eles confessam, nós não estamos conseguindo pregar a palavra de Cristo, nem a autêntica palavra de Cristo, nem aos escravos, nem aos índios, nem aos lusos brasileiros, que preferiam que seus filhos ficassem em casa estudando português a aprender holandês. Então, houve por parte da comunidade luso-brasileira uma contração com tudo o que fosse holandês. Um pouco que eu estou investindo na escravaria. 50 negros. E meu feitor ainda deixava pouco. Queria que comprasse 70. Devias ter ouvido o teu feitor. O serviço, um engenho muito pesado. Ser escravo, não acho. Negros causaram mais prejuízos do que lucros. É impossível conseguir a sua obediência. Isso porque a companhia insiste em trazer para o Brasil os negros de arma.
são um pouco absurdos e difíceis de se adaptar ao trabalho. Os da Guiné são um pouco melhores. São limpinhos, inteligentes, especialmente as mulheres. São muito boas para o trabalho doméstico. Os melhores mesmo são os da Angola. Tá? Os da Angola são caros, mas o investimento vale a pena. Eles são muito bons para os serviços mecânicos. O que você acha? Os mulatos são os patifes, traidores, mas um pouco de sangue branco que eles carregam nas veias lhes garante algum respeito dos seus senhores. O inferno dos negros, purgatório dos brancos, paraíso dos mulatos. Esse é o Brasil. Gostoso? Os holandeses, obviamente, são 17 minutos. Interromper compartilhamento. ESC. Estou voltando. Espero que vocês estejam aí. Nem todos. Sério? Ah, eu estou bom esse vídeo. É porque vocês estão acostumados com tiroteio. Só quero ver vídeo de tiroteio. Então, o vídeo vai estar na metade, 17 minutos. Oi. Mas o que essa história tem a ver com Dark? Eu não achei nada parecido. Como é que é? Não, é que tu falou que Dark era parecido com isso. Eu não achei nada parecido. Não, a história do tempo, de poder voltar no tempo, de poder refazer o tempo, de que o passado, o futuro, o presente, as coisas que acontecem são relacionadas, tudo relacionadas, né? Tem um novo site, um negócio de perguntas ali, não sei o que é. Quero perguntar aqui agora. Os espanhóis, os holandeses, né? Se pudessem refazer a coisa do tempo, talvez a história fosse diferente. Esse Calabar, inclusive, que era um brasileiro, né? É considerado um dos maiores traidores do Brasil, né? Porque se aliou aos holandeses e lucrou com o comércio e o contrabando de açúcar para os holandeses. Mas ali já está falando um pouquinho já do final da expulsão dos holandeses do Brasil. Mas o vídeo mostra, né, assim, o governo do Nassau, o que ele fez para atrair os brasileiros. Era melhor não pegar a terra deles, deixa os brasileiros com a terra deles. Vamos fazer um acordo com esses caras, porque eles é que sabem produzir o açúcar. Então, tinha toda uma conquista dos brasileiros para que ficassem do lado dos holandeses. Mas isso não é para sempre. Será por que os brasileiros deixaram de apoiar os holandeses? Chegou um momento que os brasileiros perceberam que era melhor ser uma colônia de Portugal do que ser uma colônia dos portugueses, dos holandeses. Será por quê? Isso são cenas dos próximos capítulos. Ok? Bom. Tchau, André. Dito isso, tchau. Na próxima aula, na quarta-feira da semana que vem. Tchau.